Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Ainda debaixo dessa presença tão envolvente, te convido a abrir sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Amém, misericórdia. Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos lá para o capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11,
E erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Até aqui. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é viva e eficaz, apta para discernir os propósitos mais profundos do coração e da mente do homem. E nós nos rendemos diante de ti, Senhor, sujeitos ao agir do teu Espírito por meio da proclamação da tua palavra, para que o Senhor possa fazer aquilo que é a tua vontade na nossa realidade. Espírito Santo de Deus, nós te damos total liberdade, para que tudo aquilo que não está de acordo com aquilo que está escrito, que é a fala do Senhor, que é a fala do coração de Deus o Pai, seja tirado de dentro de nós, e aquilo que é do Senhor seja o que preencha, Senhor, todas as lacunas do nosso ser. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, e para o louvor da tua glória, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Buscando o coração do Senhor, Ele trouxe essa palavra ao meu coração para juntos impartirmos nessa noite. E hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens. O Senhor tem nos dado essa visão como casa, de todos os meses nós caminharmos dentro de série de mensagens, porque é uma forma mais pedagógica de realmente assentar no nosso coração toda a construção daquilo que Ele deseja fazer, para que a nossa mente não se esqueça, mas sempre esteja refrescada a memória, para que a nossa esperança sempre esteja viva. Porque, como dizem Lamentações, precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, em dias onde nossa cabeça está cheia de informação, nós precisamos ser sábios e discernir o tempo que estamos. Então, como casa, o Senhor tem nos apontado para caminhar nessa direção. E nós terminamos o mês de maio com a série de mensagens com o tema Família dos que Creem. Fomos ministrados sobre a realidade daqueles que creem, como família dos que creem, como devemos viver, como tem que ser nossa postura diante de Deus e dos homens. E nesse mês nós vamos falar, vai ser como se fosse uma continuidade, mas com um ênfase maior, falando sobre a união faz a força. A união faz a força é a série desse mês. Porque como povo de Deus, como povo escolhido, nós precisamos entender que Jesus, Ele veio, morreu a nossa morte e nos deu a sua vida para juntar para Deus um povo, uma comunidade, uma família, para que em união possamos viver tudo aquilo que o sangue de Jesus nos concede como autoridade graciosa para ser vivida. Então, nós precisamos entender que como povo de Deus, como povo escolhido, como família dos que creem, nossa união, ela precisa ser protegida e ela precisa ser alimentada, porque tudo que não é nutrido morre. Então por isso que nós precisamos diariamente caminhar em unidade. A palavra do Senhor em Hebreus diz que chegaria o tempo que muitos deixariam de congregar, ou seja, não alimentaria mais essa graça da unidade, da união que a comunidade de fé carrega como identidade. Jesus, Ele disse para nós que seríamos conhecidos como seus discípulos quando nós tivermos amor uns pelos outros. Ou seja, Jesus, Ele estava nos ensinando que começa dentro, começa entre nós como comunidade, como família, e então isso vai atrair o olhar dos de fora, e os de fora serão impactados de como nós amamos uns aos outros, de como nós cuidamos uns dos outros.
Jesus, ele sempre nos ensinou e nos apontou isso com a sua vida. Ele sempre trazia pessoas para caminhar ao lado dele. Ele passava pela vida de pessoas e ele dizia: me segue. Ou seja, vem andar junto comigo. Vem andar junto comigo e com os outros que estão sendo unidos dentro desse mesmo propósito. Então nós precisamos entender que, como comunidade de fé, a nossa união realmente faz uma força de testemunho ocular, ou seja, visível lá fora. Nós precisamos andar em amor e precisamos andar em unidade. Como nós lemos no começo desse culto, o salmista dizendo: ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Nós precisamos viver em união. E é um desafio viver a unidade, porque somos diferentes. Mas o Senhor é aquele que nos alinha, é aquele que nos ajusta. Porque a nossa diferença não pode nos separar, precisa nos unir. Porque aquilo que eu tenho de falta, você tem de sobra. E aquilo que às vezes você tem de falta, eu tenho de sobra. E assim, andando em unidade, nós transbordamos na vida uns dos outros. E assim nós vamos crescendo na verdade de amor que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Nós precisamos entender a importância da unidade. Porque quando nós entendermos e discernirmos isso, queridos, nós não vamos mais viver ofendidos e nem com ressentimentos. Como foi ministrado aqui pela Áquila, a música Ele Nos Ama, né, o refrão dessa canção diz: não tenho tempo para perder com ressentimentos, quando eu penso que Ele me ama. Ou seja, queridos, Jesus, Ele veio nos ensinar essa medida de padrão, de base, de modelo, de como conservarmos a unidade. Ou seja, precisamos viver em amor e perdão. O que mantém a unidade intacta, o que mantém a unidade saudável, é andarmos em perdão e amor uns pelos outros. É entender que a pessoa que está do seu lado, às vezes, ela é desafiadora para você, mas você precisa extravasar para essa pessoa amor e perdão, graça e misericórdia. O que significa a palavra graça? Significa favor e merecido, mas também significa capacitação de Deus. E o que significa misericórdia? É ser livre daquilo que merece. Quando nós olhamos para aquilo que Cristo nos deu, nós também vamos olhar para o próximo como Cristo olhou para nós. Ele olhou com olhar de graça e misericórdia. Ele nos deu o favor que nós não merecíamos e nos capacitou. E Ele também olhou com misericórdia, Ele nos livrou daquilo que merecíamos. Então cutuca o seu irmão do seu lado e fala para ele assim: ande em graça e misericórdia comigo. Aleluia. Nós precisamos ir para aquilo que é o contexto e a realidade bíblica. A palavra do Senhor diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Mas quando fala de suportar uns aos outros em amor, isso não tem a ver com uma realidade, eu tenho que suportar você, porque a Bíblia me diz, porque você é insuportável. Então a Bíblia já me dá ênfase e força para dizer: suporta. Não. A originalidade bíblica para esse versículo é suporte. Não, a palavra suportar é suporte. É eu ser suporte um para o outro. Aquilo que é fraqueza na vida do meu irmão, eu não posso potencializar isso. Eu preciso ser canal de Deus para transformar essa fraqueza em força. Por isso que a Bíblia diz: diga ao fraco, seja forte. Aleluia. Andarmos em unidade é segurança. Andarmos em rebanho é segurança. A ovelha desgarrada, que deixou o rebanho e o pastoreio, andou por lugares que não devia, ficou preso aos galhos, ficou machucada e ferida e vulnerável a ser atacada pelo lobo. Quando nós andamos, queridos, distantes do rebanho, distantes da unidade, nós nos tornamos uma presa fácil para o lobo. Por isso que nós precisamos andar
em rebanho. Por isso que nós vamos andar em unidade, porque a unidade nos protege, nos livra de nós mesmos e dos lobos que tem aí fora. Realidades do dia a dia, do convívio, tenta muitas vezes nos afastar da unidade, mas nós, como cristãos, cujo fundamento é a palavra, precisamos perseverar e acreditar naquilo que o Senhor acredita. O Senhor acredita na unidade. Por isso que Jesus veio, para nos unir em amor com o Pai e uns com os outros. Aleluia. E queridos, como tema do episódio, nessa série de mensagens de hoje, eu gostaria de falar e impartir sobre a seguinte temática: a perseverança da unidade na palavra nos dá força para testemunhar. A perseverança da unidade na palavra nos dá força para testemunhar. Quando vamos aqui para o texto que acabamos de ler, nós vemos que Jesus, ele tinha sido crucificado e agora ele ressuscita e ele vem ter com os escolhidos. E aqui nós vemos Lucas escrevendo Atos dos Apóstolos. Ele começa dizendo que ele relata isso a Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus, ou seja, são relatos para os amigos de Deus. E aqui ele começa a falar da ressurreição do Cristo e falar dos relatos detalhados daquilo que o Jesus ressurreto fez, realizou, enquanto ele ficou entre nós depois de ressurreto. A Bíblia diz que ele deu provas incontestáveis, e a Bíblia diz que Jesus, ele falava das coisas concernentes ao reino de Deus, e ele disse para que o povo permanecesse em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder do Espírito. Ele diz: porque João Batista veio com batismo com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E então agora eles ouvem aquilo e entra um outro questionamento aleatório, dizendo: será que esse é chegado o tempo que o Senhor vai restaurar Israel? E então Jesus olha para eles e diz: não compete vocês querer discernir e compreender o tempo que é exclusivo do Pai. E então ele diz que nós seremos revestidos do poder do Espírito para sermos testemunha, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então agora Jesus, ele é assunto aos céus diante daqueles discípulos, daqueles que estavam ali próximo dele. Então o anjo veio e fala para aqueles que ali estavam: Galileus, porque vocês olham para o alto? Aquele que, da mesma forma que vocês o viram subir, ele vai voltar. E então agora eles permaneceram no Monte Olival, ali juntos, aproximadamente 120 pessoas, perseveraram na palavra que Jesus tinha dado. Eles ficaram ali em Jerusalém, e a Bíblia diz que eles oravam unânimes pela mesma coisa, oravam unânimes em unidade pela mesma questão, para que aquilo que Jesus tinha liberado como promessa do Pai se cumprisse sobre eles. E eles estavam juntos, buscando junto em unidade cumprir e ver cumprir aquilo que o Cristo havia liberado como palavra para a vida deles. E a Bíblia diz que ali eles perseveravam, e ali eles se mantiveram fiel à palavra, aguardando aquilo que era a promessa do Pai, o batismo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que, findando os dias de Pentecoste, eles estavam sentados, reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, e de repente veio um vento impetuoso e encheu aquela casa, e eles foram tomados e revestidos pelo poder do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. E a Bíblia diz para nós que eles começaram, e ali tinha todos os povos e tribos e nações reunidos naquele lugar, e à medida que eles oravam em línguas, a partir desse batismo de fogo, eles compreendiam aquilo que cada um estava falando sobre as grandezas de Deus. E alguns que estavam fora começaram a questionar: eu acho que eles estão embriagados essas horas do dia, porque não estava entendendo o que estava acontecendo.
E a Bíblia diz que então Pedro com os 11 levanta e diz: vocês estão enganados, nós não estamos embriagados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da palavra do profeta Joel, que diz que nos últimos dias nós seríamos revestidos, Ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Então agora Pedro começa a pregar o evangelho do reino para aquela multidão que estava ali ouvindo. E a Bíblia diz que então essa multidão começa a ser compungida por dentro, e então agora um fogo, por meio das palavras que saíam da boca de Pedro e dos 11 apóstolos que estavam junto com eles, faz com que agora eles espontaneamente, voluntariamente digam: o que devemos fazer agora, diante de tudo que ouvimos? Então, Pedro diz: vocês precisam se arrepender dos seus pecados e ser batizados no nome de Jesus e serem cheios do Espírito. E diz que naquele dia 3.000 pessoas se renderam à pregação do Evangelho do Reino de Deus e ao poder do Espírito. O que nós aprendemos, queridos, com esse texto? A primeira coisa que nós aprendemos, queridos, é que o Senhor, Ele nos chama de amigos. E os amigos têm os relatos da intimidade daquilo que está no coração do amigo. Jesus, Ele passa a falar das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele passa a falar das coisas concernentes ao Espírito. E ali então agora, queridos, Jesus está afirmando e confirmando realidades que Ele viveu com os seus escolhidos, para que eles pudessem viver com autoridade, graça, poder e misericórdia a palavra de Deus. E a Bíblia diz para nós que Jesus deu uma direção para eles: eu estou indo assunto aos céus, mas vocês ficam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do Espírito, até que a promessa do Pai se cumpra. Aqui nós aprendemos, queridos, a importância de perseverarmos na palavra do Cristo. Perseverarmos na palavra do Cristo, independente das realidades ou das condições externas. Nós precisamos entender, queridos, que a voz do povo não é a voz de Deus, que a voz da multidão não é a voz que nós precisamos seguir. Nós vamos entender que a voz que nos fundamenta, queridos, e nos assegura é a voz do Senhor. A voz do Senhor, a palavra do Senhor. Jesus, quando foi ser batizado, Ele ouviu do alto dizendo: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ou seja, a voz que nos afirma é a voz que nos assegura para que a gente cumpra a missão na qual nós somos destinados e nascemos para viver. Então, queridos, quem tem uma palavra tem tudo. Qual é a palavra que você tem da parte do Senhor sobre a tua vida? Não desista, não desanime, persevere e acredite. A palavra do Senhor não faz curva, ela é reta, ela vai se cumprir no tempo dele. No tempo determinado vai acontecer, mas nós precisamos perseverar na palavra. Queridos, nós somos conhecidos como o povo do livro, o povo da Bíblia. Nós precisamos crer na palavra. Aleluia. E entenda, queridos, que perseverar não é continuar fazendo, é continuar crendo. Os fatos parecem que são contrários, queridos, mas não, nós temos uma palavra, e é a palavra do Cristo, não é qualquer palavra. Então nós continuamos convictos, nos movendo na palavra. Os discípulos ficaram ali, queridos, andando juntos. Nós precisamos andar, queridos, com quem persevera na palavra, quem vai nos encorajar, quem vai compartilhar a palavra e aquecer aquilo que é a palavra que o Senhor também liberou para o nosso coração. Nós precisamos ser, queridos, um povo de unidade, mas que conserva e mantém aceso a chama da palavra no coração. Eles ali ficaram, eles estavam eufóricos, sem saber o que ia acontecer. Sabe, às vezes você recebe uma palavra da parte de Deus e você não sabe quando vai acontecer, como vai acontecer. E está tudo bem. Jesus, Ele disse: persevere e fique em Jerusalém, porque daqui poucos dias vai acontecer, vai cumprir. E hoje nós vivemos numa sociedade imediatista.
Sabe, queridos, o Senhor, Ele não segue a linha do sistema. Nós somos parte de uma geração miojo, 3 minutos está pronto. Impaciente com os processos. E nós precisamos entender, queridos, que tudo que nasce grande é monstro. Por isso que nós temos a expressão do primeiro Adão e do segundo Adão. O primeiro Adão nasceu grande e deu ruim, irmãos. Mas o segundo Adão, que é Cristo, nasceu, queridos, e resistiu os processos e deu bom. Então nós precisamos entender que os processos, não é Deus, Deus não está demorando, Deus está caprichando. Irmãos, Deus não está, Deus já tem tudo pronto, é a gente que está sendo preparado. Deus não está demorando e caprichando, não, está tudo pronto. O que está sendo preparado é a gente para receber, porque bênção fora do tempo é maldição. Queridos, nós precisamos perseverar na palavra do Senhor. Nós precisamos nos manter na palavra do Senhor. Não vai acontecer do nosso jeito nem no nosso tempo, mas glória a Deus por isso, porque o tempo dele é bom, o tempo dele é perfeito. Aleluia. E a Bíblia diz que ali eles perseveravam em unidade, orando pelo mesmo propósito. Queridos, nós precisamos andar nessa força da unidade. Orar pelo mesmo propósito, orar para aquilo que é a vontade de Deus se cumpra em nós. Como igreja nós precisamos buscar a vontade de Deus e não as nossas, estarmos sensíveis e abertos para aquilo que é a vontade dEle, para nos lançarmos naquilo que é a vontade dEle, e andarmos juntos, encorajando uns aos outros, para viver essa realidade. Com quem você tem andado, com quem você tem orado, quem tem alimentado e nutrido a palavra que o Cristo já liberou sobre o seu coração. Precisamos andar em unidade e propósito de oração, juntos buscando a face do Senhor, buscando aquilo que Ele já liberou como palavra. Vai acontecer, mas para isso vamos resistir o processo juntos, porque vai acontecer. Aleluia, queridos. E a Bíblia diz para nós que eles estavam ali, perseverando na palavra, na unidade, em obediência àquilo que o Senhor tinha liberado. Jerusalém fala sobre casa. Queridos, precisamos perseverar em oração nas nossas casas. Famílias que alimentam a perseverança na palavra, um no coração do outro. Famílias que oram uns pelos outros. E não ore só pelo seu esposo, ore com o seu esposo. Não ore só pela sua esposa, ore com a sua esposa. Não ore só pelos seus filhos, ore com os seus filhos. Não ore só pelos seus pais, ore com os seus pais. Porque há uma diferença, queridos, de você fazer para e você fazer com. Por isso que nós somos chamados não a fazer para Deus, mas com Deus. Porque Ele nos quer perto, Ele quer a gente fazendo junto. Porque a graça e o prazer é fazer junto. A unidade nos tira do eu e nos coloca no nós. Nos tira do faço e nos coloca no façamos. A unidade quebra a individualidade. Quebra a individualidade. Nós precisamos entender isso, que cada um tem a sua medida. Eu gosto muito da expressão de Jacó e Esaú, quando eles se alinham e pedem perdão. Agora eles queriam andar junto, Esaú estava numa velocidade diferente, e queria que Jacó fosse junto agora, mas Jacó falou assim, não, eu vou no pasto do gado e das crianças. Ou seja, a gente precisa entender que na unidade, a gente precisa respeitar o tempo de cada um. A gente precisa entender que na unidade não é do nosso jeito, é do jeito do todo. Eu preciso entender, eu preciso compreender, eu preciso ter paciência. Tem irmãos que quando a gente chama para fazer alguma coisa, fala assim, pastor, deixa eu fazer sozinho. Não tem muita paciência. Eu falei, aí que eu vou chamar a gente para trabalhar com você.
Porque, queridos, andar em unidade é desafiador, realmente nos desafia, mas é bom demais. Mata o nosso eu e faz então florescer o nosso nós. O Pai é meu? Não, o Pai é nosso. O pão é meu? Não, o pão é nosso. A mentalidade do reino não é eu, é nós. Há uma expressão na filosofia africana de uma tribo, que eles tinham um rapaz ali, um missionário, e ele fez uma dinâmica para compreender a linguagem daquela tribo, e ele então colocou um cesto cheio de doce, e deixou lá na frente, e colocou as crianças para poder correr, para fazer uma competição entre eles, e diz, quem chegar primeiro pega a cesta e ganha a cesta de doce. Aí então eles ficaram preparados, e então o missionário falou, já, então saíram correndo, mas deram as mãos, e chegaram junto, no ponto de chegada. Aí o missionário ficou sem entender a dinâmica, falou, mas por que vocês fizeram isso? Eles olharam para o missionário e falaram assim, tio, Ubuntu, só sou o que sou porque somos nós. Ou seja, o que seria de mim se eu ganhasse sozinho e os meus outros amigos não? Sabe, queridos, a mentalidade do reino é isso. Eu sou o que sou porque somos nós. É na dinâmica da unidade, da perseverança na palavra e na oração, queridos, que o Senhor vem com força total e nos reveste do seu poder, para a gente poder testemunhar. É na força da unidade. Como é preciosa a unidade. Queridos, nos tempos de movimentação, de unidade, como nós crescemos na preparação da conferência das mulheres, o quanto nós crescemos, e como é gostoso a gente trabalhar junto na dinâmica do reino, e ver a construção daquilo que o Senhor está fazendo juntos, perseverando na palavra, na oração e na obediência, para que aquilo que é a força do revestimento para sermos testemunha possa acontecer. A cidade estava, queridos, curiosa para saber o que estava acontecendo na nossa casa, porque viu um movimento de jejum e consagração. A gente não estava comendo carne, nem doce, nem farinha branca. E aí então, o lugar que vendia coisas naturais, né, começou a bombar, né? Começou a faltar tudo, porque daí os irmãos iam tudo lá. Ao ponto disso, eu chegar na academia de manhã, e o pessoal lá que era de Andirá estava sabendo o que estava acontecendo. E queridos, nós precisamos mostrar aquilo que o Senhor está fazendo, porque há um contexto de jejum que muitas vezes a gente não quer mostrar, mas a Bíblia diz que a gente não pode mostrar tristeza ao fazer jejum. Queridos, e a igreja tudo em unidade, fazendo jejum, e isso criou impacto na cidade. A gente precisa mostrar. Por que disseram para Jesus, os seus discípulos não jejuam, mas os de João Batista jejuam? Mas como que eles ficaram sabendo? Porque era visto, era mostrado que estavam em jejum. E isso cria impacto nas realidades. O quanto isso impacta a nossa cidade. A força da unidade. Nós estávamos perseverando na palavra e na oração, crendo que o Senhor viria de forma surpreendente. Porque nós não oramos, perseveramos na palavra e jejuamos para Deus fazer o que a gente quer. É para a gente estar sensível para fazer o que Ele quer. Aleluia, queridos. Nós precisamos entender que perseverar na palavra nos dá força para testemunhar. Material de construção, irmãos, o pastor gosta de mexer, né, irmãos? Os irmãos falam assim, nossa, parece que eu venho num domingo, no outro a igreja está do outro jeito. Ao ponto das pessoas do material de construção, quando a gente vai pagar, fala assim, não pastor, eu vou dar um tanto. Os donos do material de construção abençoam aquilo que o Senhor está fazendo, porque eles estão falando assim, eu estou vendo o que Deus está fazendo lá.
Ao ponto dos vizinhos falar: nossa, pastor, não tem nem aonde colocar carro. Isso, queridos, e não vai caber nem gente mais aqui. Porque nós temos uma palavra, queridos, que o Senhor vai alargar as tendas dessa casa. Aleluia. Por quê? Porque porque nós estamos perseverando na palavra. E por isso nós estamos ganhando força para testemunhar que Deus tem poder para fazer. Naquele que se disponha nas mãos dEle. Aleluia. Não é sobre nós, é sobre Ele. Aleluia, queridos. Há uma força de testemunho naqueles que perseveram na unidade e na obediência da palavra. Essa era a realidade da igreja primitiva e precisa ser uma realidade da igreja desse tempo. Nós precisamos todos os dias, queridos, perseverar na palavra, na unidade e na oração, ansiosos e desejosos pelo revestimento do poder e da força de poder testemunhar, ao ponto das pessoas não conseguirem compreender. Olha o que falaram sobre eles. Acho que eles estão embriagados, eles estão felizes demais, eles estão rindo à toa, eles estão falando uma língua diferente. Que é isso? Que loucura é essa? Mas Paulo, quando escreve uma de suas cartas, ele diz que o evangelho de Cristo é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. O mundo fica louco, queridos, com a realidade de poder que o Senhor nos concede quando estamos sujeitos nas mãos dEle. Vai doer, não vai ser fácil, e está tudo bem. Paulo fala que ele se alegra em fazer parte dos sofrimentos de Cristo, para que então ele possa desfrutar do poder da ressurreição. Nós precisamos entender a tríade daqueles que são chamados para viver como família dos que creem. Primeiro ele nos chama a ir até Ele, Ele fala: vinde a mim, e eu tenho alívio para vocês. Mas não para por aí. Depois o segundo passo é: vinde após mim. E aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ir até Ele nos dá alívio, mas agora andar com Ele vai fazer a gente matar o nosso eu e carregar a nossa cruz. E então ele não para por aí, depois ele fala: ide por mim. Vinde a mim, ide após mim, e agora vá por mim. Ou seja, vá e testemunhe aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Testemunhe aquilo que eu estou fazendo na sua casa e na sua família. Aleluia, queridos. Porque então nós seremos revestidos de uma força de poder de testemunhar. A Bíblia fala que de repente veio um vento impetuoso e encheu a casa. Quando Jesus ressuscitou, Ele veio, os discípulos estavam trancados dentro da casa com medo, e Ele então apareceu para eles, mas Tomé não estava lá. Jesus depois voltou por conta de Tomé, porque Tomé teve que ver para crer. Sabe, queridos, a gente perde quando a gente não vive essa graça da unidade, de não estar presente naquilo que Deus nos chamou para estar presente, não se ausente daquilo que Deus nos confiou, que é a força da comunidade, a força da unidade. Aleluia. A Bíblia diz que então, queridos, veio sobre eles um revestimento de poder do Espírito, e eles começaram a testemunhar os grandes e poderosos feitos do Senhor, ao ponto de as pessoas que estavam ouvindo, a Bíblia fala que elas foram tomadas por dentro, e elas disseram: o que temos que fazer? A gente precisa entender que como igreja, não é a gente ditando para o mundo o que eles têm que fazer, é a gente vivendo de tal forma, e pregando com a nossa vida de tal forma, que eles vão chegar até nós e dizer: o que eu tenho que fazer para viver o que você está vivendo? O que eu tenho que fazer? Você percebe que Pedro, depois que termina a pregação, junto com os 11, ele não fala sobre o que aquele povo tinha que fazer, é o povo que pergunta o que temos que fazer.
Porque quando a palavra, queridos, pregada na nossa boca, ela é testemunhada com o nosso viver, queridos, isso causa impacto naquele que ouve. Por isso que Paulo diz para Timóteo: guarda a sã doutrina e cuida de ti mesmo, porque fazendo assim, você será salvo e salvará também os teus ouvintes. Queridos, nós precisamos entender que a força de testemunhar está em nós perseverarmos na obediência da palavra e na unidade, juntos vivendo a plenitude da vontade de Deus, a totalidade da vontade de Deus, homens e mulheres íntegros, inteiros de Deus, não parciais, mas inteiros. Não viva um cristianismo de parcialidade, viva um cristianismo de total obediência e integralidade. Seja inteiro do Senhor, aleluia, seja inteiro do Senhor. Como que está o nosso dia a dia com o Senhor? Como está a nossa caminhada como unidade de fé? Queridos, que nós possamos continuar impactando a nossa cidade e a nossa região com a força da unidade de quem ama a Deus e ama uns aos outros e tem alegria de fazer a obra de Deus. Nós temos que ter alegria de fazer a obra de Deus. Aleluia, queridos. É bom demais. É bom demais. Ao ponto de eu ouvir a fono da minha pequena Yasmin, dando alta para ela nós íamos 2 vezes por semana para Cornélio. Ela deu alta de um dia da semana, porque ela falou assim, chorando no áudio: a Yasmin, eu não posso colocar ela do lado de uma outra criança que tem o mesmo diagnóstico que ela, porque a Yasmin, ela é diferente, mesmo diante do diagnóstico. E ela chorou e ela falou: isso tem muito a ver com a força da comunidade de fé de vocês, porque isso, a comunidade de fé provoca a Yasmin, estimula a Yasmin. Sabe, queridos, isso é a força da comunidade de fé, isso é a força da unidade, isso é a força de poder testemunhar lá fora, como aqueles que perseveram em obediência e unidade na palavra. Aleluia. Deus está fazendo, e eu quero ser envolvido na história que Deus está escrevendo. Eu não quero ficar à parte. Não fique à parte, não fique como espectador só vendo. Venha viver tudo que Ele tem liberado do céu para nós nesses dias. Aleluia. Que você e a sua casa não fiquem à parte, mas venha fazer parte do que Deus está realizando. Eu creio, queridos, em um grande avivamento acontecendo no Norte Pioneiro, queridos. Eu creio, queridos. E como nome Bandeirantes, se você separar, dividir Bandeirantes, fica antes bandeira. Ou seja, queridos, eu creio que Bandeirantes se tornará uma bandeira para a nossa região, e por que não para o nosso Brasil e para as nações. Eu creio, queridos, eu creio que nós, como casa, já estamos desfrutando disso. Como casa, nós temos abençoado a nossa região já. Como cidade, nós temos abençoado a África. Nós temos uma missionária que a igreja sustenta e ajuda a sustentar na África. E agora um casal, uma família na verdade, está indo para o Senegal, e nós como casa também vamos poder auxiliar essa casa e essa família que está indo para o Senegal alcançar os muçulmanos. Queridos, eu creio, queridos, que quando perseveramos, a amplitude da força de testemunhar vai ganhando proporções que nós não temos noção de onde alcança. Como é precioso, queridos. Na conferência das mulheres, gente que nós já tivemos contato há mais de 15 anos atrás, viu o que o Senhor está fazendo, não sei de onde, acessou e veio participar. Quando eu vi chegando, eu falei: Jesus, eu nem lembrava da pessoa. Queridos, nós precisamos entender que a força da unidade vai atraindo.
vai atraindo as pessoas para querer saber o que o Senhor está fazendo. Aleluia, queridos. Que a sua perseverança na palavra, na obediência da palavra e na unidade do corpo de Cristo possa provocar, queridos, uma força de testemunho aí fora, para que outros possam ouvir, para que outros possam saber que nosso Deus continua fazendo grandes coisas. Queridos, que precioso foi. Minha casa, nós fomos, como nós compartilhamos, foi alvo de notícias e de tempestades, diante de diagnósticos que nós recebemos da nossa filha. E eu me vi caído, sem forças para levantar, incapaz, impotente diante de tudo que nós estávamos vivendo. E o que me fez permanecer em pé foi a força da unidade da igreja. Porque os irmãos vieram no outro dia, muitos irmãos vieram orar com a gente durante o dia inteiro. No outro dia, que era uma quarta-feira. Pessoas da nossa regional, amigos, pastores, vieram orar com a gente. Isso mostra a força da nossa unidade. E como é precioso a gente viver em unidade. Aleluia. Queridos, que possamos juntos perseverar na unidade e na obediência da palavra. E que isso seja uma força para testemunhar, para a sociedade, aquilo que o Senhor está fazendo e também pode fazer na vida delas. Aleluia. Ontem, queridos, que precioso, no final da conferência, eu estava orando hoje à tarde, Deus me fez analisar, tinha 4 gerações aqui na frente. Tinha a dona Teresa, mãe do Marcos, que se rendeu a Jesus, aceitou Jesus. Uma senhora, tínhamos uma jovem adulta já, com filhos. E depois nós tínhamos uma outra jovem solteira e uma adolescente, se rendendo aos pés do Senhor, declarando que Jesus é Senhor da vida delas. Uma unidade de gerações sendo tomado pelo fogo do Espírito, convencidas de não mais viver para si, mas viver aquilo que Deus tem para elas. Nosso Deus é um Deus geracional. O quanto isso me impactou. Quando eu estava orando hoje à tarde, Deus me apontou. Porque nós somos uma casa que acreditamos nas próximas gerações. Nós abraçamos a próxima geração. Você é adolescente dessa casa, você é jovem dessa casa, vocês têm uma incumbência. Vocês viram o tanto de criança que tem aqui na frente? Eles estão olhando para vocês. E a forma que vocês vivem vai também influenciar o jeito que eles vão viver. Nós precisamos entender, queridos, que essa é a força da unidade, sendo testemunhada para os 4 cantos da terra. Aleluia. Eu te convido a ficar de pé no seu lugar. Te convido a fechar os seus olhos e permitir que o Espírito Santo sonde o teu coração. Talvez você está aqui, você está cansado. Talvez você está aqui, você tem encontrado desafios em permanecer na unidade. Mas o Senhor é aquele que renova a sua perspectiva e sua visão, para que você não desanime, mas tenha paixão e alegria em viver unidade, em viver comunidade. A obra do Senhor e a construção da história que o Senhor está escrevendo não pode ser um peso na nossa história, mas precisa ser de paixão, de alegria, de gozo.
Ore no seu lugar e se coloque à disposição do Senhor. Fala: Senhor, eu estou à tua disposição. Faz em mim, faz na minha casa e faz através de nós. Eis-nos aqui, Senhor. Abra o seu coração e fala: Senhor, renova-nos a força de permanecermos obedientes na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, para que sejamos testemunhas oculares daquilo que o Senhor é poderoso para fazer. Nós cremos, ó Deus, em gerações vivendo o reino. Nós cremos, ó Deus, em homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, a dinâmica e conexão, ó Deus, das gerações, vivendo a plenitude daquilo que é a tua vontade. Nós não queremos, ó Deus, entediar a próxima geração a respeito do teu evangelho. Nós queremos, ó Deus, causar impacto, Deus, na próxima geração, dizendo que servir o Senhor e viver para a glória do Senhor é prazeroso, tem contentamento, é a melhor coisa que podemos viver na nossa história. Senhor, eis-nos aqui, totalmente dependentes de Ti, Senhor. Livra-nos de viver de forma parcial. Nós queremos ser integral naquilo que o Senhor tem, anseia e deseja conosco, em nome de Jesus. Vem sobre nós, Senhor. Quebra as nossas indiferenças, quebra os nossos preconceitos, quebra, Senhor, as panelas, e nos ajude a entender que há uma dimensão muito maior, ó Deus, a ser alcançada, a ser impactada. Levanta, Senhor, o teu povo como testemunha viva de um povo feliz, de um povo alegre, de um povo que celebra e vive as verdades do teu reino. Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor, à tua disposição, Senhor, à tua disposição, Senhor.